Olá, alunos, tudo bem? Espero que sim. Então, como prometido, ficou de enviar, né, a segunda quinzena do mês de abril, né, a explicação do conteúdo, tá? Alguns alunos já enviaram, mas não tem problema não. Mesmo assim, assista o vídeo para aumentar o conhecimento aí, né? E para quem não entregou ainda, né, corre atrás, porque a gente precisa para poder estar fechando aí, né? Esse bimestre, tá bom? Então vamos lá. Como prometido, a gente ficou de ver temperatura, medida de temperatura. Então vamos lá. Temperatura. O que é temperatura? Conceito, tipos de medição e escalas, tá? Isso é o que a gente vai ver agora nesse conteúdo que ficou para a segunda semana de abril. Então, o que é temperatura? Essa é uma pergunta que às vezes nos confunde e podemos conceituá-la como uma grandeza da física que busca caracterizar o estado térmico de um corpo. Tá? Então, é para caracterizar o estado térmico de um corpo. Ela está relacionada com a energia desprendida por um sistema termodinâmico. Pode ser medida por meio de uma escala termométrica formada a partir do comportamento de dilatação térmica, que é o nosso termômetro aí, né? Muitos termômetros trabalham dessa maneira, né? E o objeto mais eficaz para medi-la é o termômetro, como eu já disse, tá? Continuando, a precisão na medição das temperaturas, no entanto, é obtida pela utilização das escalas termométricas. Há 3 tipos, né, dessas escalas, quais sejam Kelvin, que é representado pela letra K, Celsius, que é representado pela letra C, e Fahrenheit, que é representado pela letra F. A primeira é a empregada em mais países, inclusive sendo adotada no Brasil, né, o Kelvin. Já a Fahrenheit tem seu uso mais restrito basicamente em países da língua inglesa, a exemplo da Grã-Bretanha. Por fim, a escala Kelvin tem seu referencial na aferição da temperatura do mínimo de agitação de uma molécula, tá? Gente, isso aqui só é a parte teórica, tá? A gente vai para a prática. Então, o que é a temperatura? A temperatura é a medida do grau de vibração das moléculas que entram na composição de um corpo. Esse corpo se estabilizará na temperatura quente, caso a vibração molecular fique alta. Se ficar baixa, a temperatura estará fria. Tá? É uma das grandezas da física, posto que é responsável pela caracterização do estado térmico de um corpo ou sistema. Ela é medida em escalas, conforme o Sistema Internacional de Unidades. Tá? Esse sistema é o responsável pela padronização das unidades de variadas grandezas, com o fim de facilitar sua utilização mundial. Tá? Esse tem um sistema internacional para que o mundo entenda, né? Para que esteja, né, alinhado isso aí, né? Na teoria, podemos afirmar que não há um valor máximo para a temperatura de um corpo. O mesmo não se pode afirmar do valor mínimo, que é o zero absoluto. Ou seja, a menor temperatura que se pode constar numa escala termométrica. Tá? Essa temperatura teórica equivale a 0 Kelvin e é o estado em que a totalidade absoluta das partículas que compõem um sistema termodinâmico precisa repousar completamente. Só que, de acordo com a teoria lei da termodinâmica, o zero absoluto não pode ser alcançado, por mais que se tente resfriar um corpo. E isso se dá pela aplicação do princípio da incerteza na física quântica. Tá? Que nem eu estou falando, galerinha, isso aqui é só o teórico, tá? Importante também ressaltar que a termologia é a parte da física responsável pelo estudo dos fenômenos ligados ao aquecimento, resfriamento, etc. E a termometria é a parte da termologia que estuda as temperaturas, os termômetros e as escalas termométricas. Também não devemos confundir temperatura e calor, tá?
temperatura e calor, posto que são conceitos que se aproximam, mas possuem significados diferentes na termologia. O calor é uma forma de energia, enquanto que a temperatura é uma medida da energia, tá? Como são as medidas das temperaturas? A maneira mais eficaz de se medir as temperaturas é através de uma escala termométrica, que é constituída a partir do comportamento de dilatação térmica. É que, ao aquecermos um determinado corpo, as moléculas ali contidas vibram em maior intensidade e, por essa razão, se afastam uma das outras. E assim se dá uma dilatação térmica. Por outro lado, se resfriarmos o mesmo corpo, encontramos o fenômeno na contração térmica. Elas se juntam, né? As moléculas se juntam. Isso aqui é muito teórico. Vamos para o que interessa aqui, ó. Conheça as escalas termométricas. As escalas termométricas de temperatura são utilizadas para se medir as temperaturas de um corpo de maneira precisa. É interessante notar que quando medimos a temperatura da atmosfera de um ambiente, por exemplo, não estamos apenas descobrindo qual a sensação térmica que sentimos naquele instante. É bem mais complexo, posto que a medição se refere à energia cinética das partículas de gás suspensa no ar. Isso é o que interessa para nós. As 3 escalas de temperatura principais, vale ressaltar, são Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Na tabela abaixo podemos diferenciar os pontos de fusão e ebulição entre elas. Isso aqui também, tá? É só para caso de conhecimento, tá? Né? O ponto de fusão do grau Celsius é 100 graus Celsius, do Fahrenheit 212 Fahrenheit, do Kelvin 373 Kelvin. E de ebulição, quer dizer, né? E de fusão é 0 graus Celsius, 32 Fahrenheit e 273 Kelvin, tá? Escala Celsius, que é a mais usada no Brasil, né? Essa escala é empregada no Brasil, assim como em boa parte do mundo. Sua estipulação se deu no ano de 1742, com base nos estudos do astrônomo e físico sueco Anders Celsius, tá? Por isso que tem o nome Celsius, tá? O referencial para a utilização dessa escala é a temperatura de congelamento da água com pressão normal. Então, a água se congela em 0 graus Celsius. Além da temperatura de ebulição da água, também com pressão normal. A água começa a ferver quando ela atinge 100 graus Celsius. A Fahrenheit. A escala Fahrenheit é usada mais nos países de língua inglesa, a exemplo dos Estados Unidos. Tá? Foi desenvolvida em 1708 pelo físico alemão Daniel Gabriel Fahrenheit, por isso está aí o nome, né? Ele usou como referência a temperatura de um misto de gelo e cloreto de amônia, 0 graus Fahrenheit, bem como a temperatura do corpo humano, 100 Fahrenheit, aqui é 0 Fahrenheit, tá? E aqui é 100 graus Fahrenheit. Só a título de comparação com a escala Celsius, 0 graus Celsius é igual a 32 graus Fahrenheit e 100 graus Celsius é igual a 212 graus Fahrenheit. Já nós vamos ver as conversões aqui. A escala Kelvin, criada pelo físico inglês William Thomson, Lord Kelvin. Seu referencial é a temperatura do mínimo de agitação de uma molécula, 0 Kelvin, utilizando-se de cálculos na escala Celsius. Foi proposta em 1848 e é também chamada de escala absoluta. Uma particularidade interessante sua é a não utilização da expressão grau, né? Vocês perceberam aqui que aqui não tem grau, né? Por exemplo, 0 Kelvin deve-se ler 0 Kelvin em vez de 0 grau Kelvin. Na comparação com a escala Celsius, temos menos 273 graus Celsius é igual a 0 Kelvin. E 0 graus Celsius é igual a 273 kelvins. E 100 graus Celsius é igual a 373 Kelvin.
Agora sim, conversão de temperaturas. Na necessidade de expressar uma temperatura de uma escala para outra, será necessário estabelecer uma conversão geométrica de semelhança. Note na fórmula abaixo a relação para converter as escalas de temperatura uma nas outras. Ainda bem que teve gente que fez isso aqui, né, galera? Então veja bem, ó. Portanto, a temperatura em graus Celsius dividido por 100 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 180, que também é igual a temperatura Kelvin menos 273 dividido por 100, tá? Simplificando isso daqui tudo, tá? Simplificando aqui, ó, vai ficar temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, e que também é igual a temperatura Kelvin menos 273 dividido por 5, tá? Parece complicado? É, mas só fazendo exercício para pegar as manhas aí, né? Isso aqui nós vamos usar a operação matemática, igualdade de frações, né? Para quem não lembra, eu vou estar explicando aqui como realizar, tá? Então aqui ficou os exercícios para vocês, tá? Qual é a temperatura na escala Fahrenheit que corresponde a 40 graus Celsius, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou mudar aqui, ó. Vou mudar de 40 graus para 60, para dar um exemplo para vocês, tá? Então, eu quero passar 60 graus Celsius para Fahrenheit. Graus Fahrenheit, tá? Deixa eu pegar minha calculadora aqui que eu vou precisar. Então, vamos lá. O exercício pede para vocês vão fazer a conversão de 40 graus Celsius para Fahrenheit. Eu vou dar um exemplo de passar 60 graus Celsius para Fahrenheit. É a mesma coisa, só vão mudar o valor aí, tá? Então veja bem aqui, ó, eu quero passar para Fahrenheit. Fahrenheit está bem aqui na formulazinha. E eu quero passar do quê? De graus Celsius, está bem aqui na formulazinha. Então eu vou pegar essa parte da fórmula aqui, ó. Tá? Vou pegar essa parte aqui. Deixa eu apagar aqui para dizer um negócio para vocês. Se eu quisesse... Deixa eu pegar a caneta aqui. Como eu quero graus Celsius para Fahrenheit, eu vou pegar essas duas aqui, ó. Graus Celsius para Fahrenheit. Se eu quisesse de Fahrenheit para Kelvin, eu ia pegar essa daqui com essa daqui. Se eu quisesse de Kelvin para graus Celsius, eu ia pegar essa daqui com essa daqui, tá? E assim por diante. Como eu quero de graus Celsius, então eu vou pegar o Celsius ali, ó, temperatura em Celsius, dividido por 5, é igual... Agora eu quero Fahrenheit. Fahrenheit tá aqui, ó. Então eu vou pegar lá. A temperatura em Fahrenheit, menos 32, dividido por 9. Aqui, galera, nós temos uma igualdade de fração, tá? Eu não gosto muito de dizer assim, mas vou falar para vocês guardar na cabeça, tá? Igualdade de fração, a gente resolve multiplicando cruzado, tá? Não é bem assim, eu nem gosto de falar assim, mas é para vocês entenderem. Tá? A gente multiplica cruzado. Então, aqui, ó, o 9 está multiplicando a temperatura Celsius e o 5 está multiplicando a temperatura Fahrenheit. Tá vendo aqui? Então, eu vou escrever isso aí, ó. O 9 está multiplicando a temperatura em graus Celsius. Temperatura em graus Celsius. Assim como... né, a gente coloca o sinal de igual, o 5 está multiplicando tudo isso aqui, ó, tá? Então, TF, que é a temperatura em Fahrenheit, menos 32. Pronto.
Igualdade de fração, multiplica-se cruzado. Continuando aqui na minha continha aqui, 9 vezes a temperatura em Celsius, eu vou colocar aqui, ó, 9 vezes a temperatura em Celsius, tá? Que é 9 Celsius. Igual, agora aqui, galera, o 5 está multiplicando tudo que está entre parênteses. Então, o 5 está multiplicando a temperatura Fahrenheit e o 5 também está multiplicando o menos 32. Então, vai dar isso, ó, 5 vezes o TF é 5 TF. 5 TF. E 5 vezes o menos 32, 5 vezes o menos 32 é igual a menos 160. Menos 160, tá? Agora a gente vai trocar os valores, ó. Aqui uma multiplicação, né? 5 vezes o TF, que é outra multiplicação, 9 vezes o Celsius, tá? O Celsius eu já tenho aqui, ó. Eu quero converter 60 graus, então vai ficar 9 vezes o 60, né? Só troquei o Celsius aqui pelo valor dado aqui nesse exemplo que eu tô dando. É igual a 5 vezes a temperatura que a gente está procurando, menos o 160. Agora, a gente vai começar a isolar isso aqui, ó, a temperatura Fahrenheit que a gente quer, tá? O que eu tenho que fazer para isolar esse TF? Eu tenho que tirar esse 5, eu tenho que tirar esse menos 60. Começar por quem? Pelo mais fraco, que é o menos, né? A multiplicação é mais forte, né? Então, eu vou tirar esse menos 160, vou passar para o lado de cá, tá? Mas antes a gente precisa fazer essa continha aqui, ó, 9 vezes 60. Vamos lá, 9 vezes 60 é igual a 540. Deixa eu apagar ali em cima, galera, qualquer coisa vocês voltam. É para mim ter espaço aqui para poder fazer aqui, tá? Deixa eu apagar aqui. Vou continuar ali em cima ali, tá? Então, vamos lá. 9 vezes o 60 aqui, ó, é 540. Então, vou pôr aqui, 540. Igual 5 vezes a temperatura Fahrenheit é o que a gente está procurando, né? A temperatura Fahrenheit, não dá para fazer nada aqui ainda. Menos 160. Que nem eu falei, agora a gente precisa liberar esse F aqui, ó. A gente precisa tirar esse 160, a gente precisa tirar esse 5. Que jeito que a gente faz? Começa pelo menos, né? Que é o mais fraco. Ele vai passar para o lado de cá. Se eu vou fazer a inversão aqui, vou trocar de membro da equação aqui, eu tenho que trocar o sinal. Então, se está menos, vem mais. Então, vai ficar 540 mais 160. E o que sobrou ali do outro lado se eu tirei o menos 160? Ficou 5F. 5 vezes o F, tá? 540 mais 160 vai dar 700, tá? 700, que é igual a 5F. Pronto, terminei de tirar o 60, né? Ele veio para cá, juntou 540, estava menos, veio mais, ficou 700. Agora eu vou tirar o 5. Deixa eu apagar aqui embaixo. Agora eu vou tirar o 5. O 5, ele está multiplicando. O inverso da multiplicação é a divisão, né? Então, se eu vou inverter aqui, ó, eu vou tirar o 5. Eu vou tirar o 5 para cá. Se ele está multiplicando, passa dividindo, né? Então, vai ficar 700 dividido por 5 igual à temperatura que eu quero. E 700 dividido por 5 é igual a 140. Então, 140 é igual à temperatura que eu estou procurando. Isso quer dizer que 60 graus Celsius, que é o que eu fiz ali no exemplo, é igual a 140 Fahrenheit, tá? A mesma coisinha, se precisar, vocês voltam o vídeo, vocês vão fazer. Só que ao invés de colocar 60, vocês vão colocar 40, tá bom? O próximo.
A preocupação com o efeito estufa tem sido cada vez mais notada. Em alguns dias do verão de 2009, a temperatura na cidade de São Paulo chegou a atingir 34 graus Celsius. O valor dessa temperatura em Kelvin então tem aí a temperatura em graus Celsius, 34 graus Celsius, quer passar para Kelvin. Então vocês vão pegar essa daqui, graus Celsius, igual a essa daqui. E vão fazer a multiplicação cruzada igual eu fiz no exercício anterior, tá bom? Qualquer coisa me perguntar, tá? Aqui tá passando de graus Celsius para Fahrenheit. Eita, eu não vi isso aqui, galerinha, olha só. Né? Já dei até a resposta que eu fiz esse exercício lá, né? Mas não tem problema não, vocês voltam lá o vídeo, vê como é que foi feito, faz no caderno aí e passa o resultado aqui, tá? Então, galerinha, esses são os exercícios que ficou aí para segunda semana da segunda quinzena de abril, tá? Eu já vou estar semana que vem enviando o conteúdo de maio, tá? Já com o vídeo explicando da primeira semana, aí da primeira quinzena. Aí depois eu mando outro vídeo explicando a segunda quinzena, tá? Então é isso aí, ficam com Deus, até mais.